Imagina só, você tem uma filha, mas ela e uma colega acabam sumindo na floresta e aparecem 3 dias depois, mas estão estranhas e até parecem possuídas. O que você faria para resolver essa situação? Vamos tentar entender melhor sobre e fazer o máximo para tentar sobreviver ao demônio em O Exorcista, o Devoto. I don't want to go to hell. O filme inicia com Victor, um fotógrafo que está de férias com a sua esposa grávida no Haiti. Mas lá acontece um terremoto e a esposa de Victor acaba ficando muito ferida na situação. E ela faz um último pedido, que ele cuide muito bem do bebê dos dois. E então, em um hospital para as vítimas do terremoto, o médico diz que ele deve escolher entre a esposa dele e o bebê na barriga dela. Então, depois disso, passam-se 13 anos. E agora nós vemos que, aparentemente, ele escolheu a Angela, a sua filha. E agora vivem os dois sozinhos. E a garota pede ao pai para passar a tarde na casa de uma amiga, a Catherine. Mas aqui já está o primeiro erro. Errou. Ele não falar com os pais da garota. Afinal, ele mal conhece os pais da Catherine e seria muito bom saber onde a filha dele vai passar a tarde. Mas ele não faz isso e a garota junto com a Catherine decidem ir no meio da floresta se abrigar em um tipo de bunker que elas encontram e lá fazem um ritual para falar com os mortos, mais especificadamente com a mãe da Angela. É uma boa ideia. E claro que a mais importante das soluções aqui é: não vá para uma floresta isolada conjurar espíritos. Nunca se sabe quem vai responder. Realmente. Então que após isso, o Victor chega em casa e não vê a sua filha. Fica preocupado e somente agora procura saber quem são os pais da Catherine. E juntos eles vão em busca das meninas. Passam-se 3 dias de buscas, a polícia e os pais tentando encontrá-las e as garotas são encontradas a 30 quilômetros de onde elas sumiram, em um celeiro no meio do nada. E então, após se juntarem às suas famílias e fazerem exames para saber se está tudo bem com elas, elas vão para casa. Mas obviamente elas não estão bem. Vemos isso quando a Angela tenta acabar com o seu próprio pai. Mas consegue ser contida ao ter uma convulsão. Aqui uma solução é realmente levá-la para um hospital, afinal a menina podia claramente estar tendo um surto psicótico e a convulsão de fato é preocupante. Já a Catherine, os pais decidem levá-la ao culto, e lá no momento da hóstia, que é um ritual que os fiéis recebem o pão e o vinho simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, a menina aparece no meio da igreja toda suja de vinho gritando o corpo e o sangue. O corpo e o sangue! O corpo e o sangue! O corpo e o sangue! E aqui a solução é mandar benzer mesmo que não tá legal. Tá repreendido, Satanás. Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. As meninas são levadas ao hospital e uma das enfermeiras do local, que também é vizinha de Angela, já vê algo de ruim nas garotas. Elas não estão bem. E então os pais da Catherine, a Miranda e o Tony, encontram o Victor no hospital. E eles conversam sobre as meninas terem sumido 3 dias e ter uma passagem na Bíblia sobre o tempo que Jesus ficou morto. Ele foi crucificado e passou 3 dias morto e depois ressuscitou. E esses 3 dias, segundo a Miranda e o Tony também, ele passou no inferno impondo a sua soberania sobre o próprio diabo. Sabe para onde Jesus foi depois de morrer na cruz? E foi ao inferno declarar sua autoridade diabo. E seguindo essa teoria, a Angela e a Catherine teriam passado 3 dias no inferno e retornado com algo maligno. Isso explicaria, assim, né, a teoria deles, os pés queimados das garotas e, claro, né, o simples fato delas estarem possuídas por uma entidade maligna. O que provavelmente elas invocaram fazendo aquele ritual no bunker. E já que eles conseguiram essa resposta milagrosa, uma boa solução seria procurar, já que pelo menos os pais da Catherine acreditam de fato nessa teoria, seria buscar um especialista no assunto, um líder religioso, um exorcista, uma autoridade da igreja que eles frequentam, que possa ajudar no assunto imediatamente. Não esperar o caso se agravar mais. Eles de fato acreditam naquilo. No caso do Victor, ele não acredita e ele não tem essa visão de querer buscar um líder religioso de imediato para a filha dele.
dele. Ele vai primeiro em busca da ciência, tentando explicar de forma lógica e tudo mais, mas os pais da Catherine não, eles de fato acreditam. Então por que eles não buscam logo um líder religioso que possa ajudar eles nesse caso? Mas eles não fazem isso, pelo menos não no momento. Mas a Anne, a enfermeira vizinha da Angela, já tem quase um mini infarto quando encontra a Angela no hospital. E ela dá detalhes bem específicos sobre a mulher. Detalhes que só ela sabia. Como o fato dela quase ter sido freira e ter ficado grávida e decidido não ter o bebê. Com a menina até falando o nome de freira dela, o que é algo muito específico que, segundo ela, só ela mesma sabia. Belo dia, senhores. Eu me caguei. Já o Victor, sem esperança com o comportamento da filha e o diagnóstico de transtorno de identidade dissociativo, ele busca uma instituição para colocar a menina. Mas a Anne então o encontra antes que ele a leve e consegue convencê-lo a buscar uma profissional que já presenciou uma coisa parecida antes. Você me perguntou se eu já tinha visto alguma coisa assim de uma pessoa que já viu. A Chris McNeil, que para quem não assistiu o Exorcista original, recomendo que assistam, de fato, assistam esse filme. Mas cá vai um mini resumo só para contextualizar. Regan era uma menina normal que morava com a sua mãe, Chris, uma atriz famosa, até que a Regan foi começando a ficar estranha com o tempo e a mãe fazendo vários exames, mas sem resultados do que estaria acontecendo com a garota. Então, sem esperança, a mãe da Regan começa a suspeitar que a menina possa não estar doente, mas sim possuída. E então, com a aprovação da Igreja Católica, 2 padres começam o ritual de um exorcismo para retirar o demônio Pazuzu da garota. E olha o spoiler, no fim, um dos padres acaba falecendo e o outro decide se deixar ser possuído e depois retirar a sua própria vida, fazendo o demônio sair da garota. E então agora a história é contada nesse filme. A Chris McNeil decidiu se tornar uma especialista no assunto, pesquisar sobre e escrever um livro sobre o ocorrido. Mas a Regan, filha dela, não gostou de como foi retratada no livro e ficou sem falar com a mãe desde então. E agora, esse filme, continuando nesse filme, o Victor junto com a Anne decidem buscar a ajuda da Chris, que explica que o ritual do exorcismo não se limita apenas à religião católica, que esse ritual de expulsar energias ruins e malignas vem de outras religiões e culturas também, e explica que não participou do exorcismo, o que de fato é verdade, mas aparentemente se tornou uma especialista no assunto e decide ajudá-lo, enquanto a Anne busca um especialista da Igreja Católica, o padre Maddox, e o Victor com a Chris vão em busca da Catherine na casa dela, porque aparentemente os pais dela, mesmo acreditando, deixaram a menina livre, leve e solta. E aqui o encontro acontece, a família em pânico e o clima de tensão no ar. A Chris aparece com o Victor e sobe as escadas sozinha e encontra a Catherine. E a Chris tenta pôr o que aprendeu em prática. Eu ordeno que você devolva a vida que você roubou em nome de todos os seres sagrados. Mas o ritual não dá muito certo porque a pobre senhora tem os olhos perfurados pela garota com as suas próprias mãos. E acabou a participação dela no exorcismo. E a Chris aqui teve um devaneio. Ela nunca teve nenhum tipo de experiência a não ser aquilo que pesquisou e estudou sobre o ato de exorcismo. E no original, nós vemos que é algo extremamente difícil e perigoso. Os padres se esgotam, rezam e ainda assim, com tamanha experiência, eles de fato não conseguiram assim expulsar o demônio. Apenas quando o padre Cara se ofereceu para ir no lugar da Regan que o Pazuzu saiu do corpo da garota. E como é que ela esperava que com ela fosse ser diferente, fosse ser fácil? A menina estava desamarrada e a senhora completamente sozinha. Ela é perigosa e extremamente forte, com poderes sobrenaturais. O que ela deveria ter feito é não arriscar a sua vida dessa forma, visto que ela sabia que era perigoso. Mas se fosse para ir mesmo, seria melhor amarrar a garota e, claro, não ir sozinha. Prender a menina e chamar companhia, de mais experiência de preferência.
Mas ela não fez isso e quase parte dessa para uma melhor. E depois disso, o padre Maddox decide pedir autorização da igreja para fazer o exorcismo. E sabe quais as provas que ele leva? O simples fato de que ele sentiu o mal. Pus a minha mão e a cabeça dela, não senti nada além de dor. Com o auge da tecnologia, o padre não grava um vídeo da garota possuída. Vídeos, áudios, fotos, um vlog com o demônio que seja. Ele chega e manda, eu senti o mal. E claro que isso não é o suficiente e a igreja nega a permissão. Mas isso não vai impedir os pais das meninas, que agora se juntam para tentar retirar o demônio das garotas. E reúnem um grupo bem diverso de pessoas de diferentes religiões. Temos um pastor, temos a doutora Beehive, de uma religião de matriz africana, não temos certeza qual a religião porque eles não especificam. E parafusam as cadeiras, desenham um tipo de barreira no chão para manter as meninas dentro dela e como o padre católico não pode participar, ele delega a missão a Anne, a vizinha enfermeira. Entrega um livro com instruções e ela comete o mesmo erro da Chris McNeil. Afinal, mesmo possuindo muita fé, ela ainda assim não tem experiência com exorcismos. O demônio pode fazer coisas para ela ficar fragilizada, assim como tentou fazer com a Chris, dizendo que a filha dela tinha falecido e tudo mais, mas ela tinha que ter o quê? Um psicológico forte para essa situação. Como ela vai ter um psicológico forte para essa situação se ela não tem experiência nessa situação? Mas enfim, após entrarem na sala, eles amarram as meninas e começam cada um à sua maneira o ritual próprio. Vá de retro, Satanás. Submeta-se a Deus! Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. E então começam a sair uma fumaça das meninas. E a Beehive, que é a que mais trabalha nesse exorcismo, por sinal, começa outro ritual, que puxa a fumaça maligna. Mas aí nós temos uma revelação. O demônio então nos revela que quando a mãe da Angela estava entre a vida e a morte, o Victor teve que escolher entre a menina e ela, ele escolheu a esposa e não a filha. Você nunca me quis. Você fez a sua escolha quando estava morrendo! Salva minha esposa, salva minha esposa. Mas o bebê acabou sobrevivendo no lugar da mãe. E agora o demônio quer que eles façam mais uma escolha. Uma menina vive e uma menina morre. Devem escolher entre uma das meninas para sobreviver e a outra para morrer. Ou as duas vão partir dessa. E as famílias, mesmo abaladas, decidem não escolher e continuar o ritual. É quando o Salvador da Pátria surge. Amém. Glória, arcanjo. Defender governantes deste mundo das trevas. Como a Capitã Marvel em Ultimato, o padre Maddox surge e começa o ritual. E ele vai morrer, é claro. Ele tem a famosa cena do pescoço girando e é finalizado pelas meninas. Então, após um momento de desespero, o Victor tenta trazer a filha de volta pelo poder do amor. Quase que dá meio certo. Mas o Tony faz a pior das escolhas, que claramente é uma armadilha, e escolhe a Catherine para ficar viva. Eu escolho você, Catherine. Não, Catherine. Eu escolho você. E agora começa o verdadeiro exorcismo. Eles retiram as correntes e o demônio começa a meio que sair das garotas, levando a alma da Angela e finalizando ela. E deixando a Catherine, quando de repente a situação se inverte e a Catherine, que acaba falecendo, nós vemos ela meio que ser levada para o submundo, enquanto a Angela só volta à vida. Catherine, escolhi você, Catherine. Eu escolhi você. E nessa cena de exorcismo nós vemos o demônio que possui as garotas. Vemos ele de relance assim, tipo piscou, perdeu. Esse demônio aqui é chamado de Lamashut, é alguma coisa do tipo, que é uma figura da mitologia mesopotâmica, descrita como uma deusa maligna que ameaçava as mulheres durante o parto. Não sei se isso tem correlação com o parto da Angela do início do filme, e sequestrava os seus filhos recém-nascidos. A imagem conceitual desse demônio para o filme foi divulgada nas redes sociais. E olha só,
O Pazuzu, o demônio do primeiro filme, era invocado na antiguidade para proteger as mães em trabalho de parto, mas era principalmente popularmente invocado contra sua feroz e maliciosa rival, adivinha quem é? A Lamachute. Ou seja, provavelmente se essas outras duas continuações desse O Exorcista acontecerem, é bem provável que veremos esse confronto entre Pazuzu e Lamachute. Então, após a morte da Catherine e a libertação da Angela, a menina volta para a escola. E mesmo com traumas que provavelmente nunca vão se curar, ela parece bem e com uma boa relação com seu pai. E também vemos a Chris no hospital, recebendo a visita da Regan, que voltou e perdoou sua mãe. E no fim do filme, só vemos um close no rosto da Angela, que provavelmente ainda vai sofrer muito nas mãos desse demônio. O Exorcista, o Devoto. Esse filme foi bem complicado, ele tem muitos problemas com a história e principalmente pelo fato de pertencer à franquia O Exorcista. Não é o pior da franquia, porque nós temos O Exorcista 2, que é realmente uma das piores coisas que eu já vi, mas é um filme bem genérico, que parece qualquer coisa que sai sobre exorcismo, tirando a participação da Chris McNeil na trama. Esse filme poderia ser um filme sem relação com o Exorcista. Se chamasse Possuída, o Retorno do Mal, funcionaria igual. Na verdade, até melhor, porque não sofreria com a inevitável comparação com um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, que é O Exorcista. E claro que mesmo não tendo sido um grande sucesso, o filme fez dinheiro e foi massacrado pelo público e pela crítica, que não fez eles cancelarem as duas sequências que estavam programadas, mas pelo menos eles estão revisando os roteiros para mudar alguma coisa, o que nós sinceramente agradecemos. Eu sei que esse é um quadro diferente, mas um dos nossos sobreviventes, o W Full Gamer, sugeriu esse quadro para o canal, por sinal muito obrigada pela sugestão. E eu achei interessante, pensei, Final Girl deve sobreviver até o final. E achei que seria bem legal de buscar essas soluções que os personagens às vezes não pensam. E eu estava certa, eu me diverti horrores. Mas enfim, o que eu quero saber é se vocês apoiam esse quadro aqui. Por favor, deixem aqui o seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal para receber mais vídeos como esse. E deem uma olhada nos outros vídeos do canal também, quem sabe vocês não gostam. É isso, sobreviventes, sobrevivemos ao demônio de O Exorcista, o Devoto. Espero que tenhamos a mesma sorte com os próximos. Obrigada pela atenção e paciência de sempre, até a próxima e tchau!